Olá você, muito boa tarde. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com você que nos acompanha a partir de agora, nesta quinta-feira, dia em que se comemora a santificação de Paulinas, uma grande mulher que tem um marco extraordinário de luta, de movimentação em prol das comunidades no Brasil todo e referência de luta para as mulheres e para todos nós que queremos uma sociedade melhor e mais justa e mais igual. Nós hoje estamos ao vivo, direto, como sempre, aqui do Jornal News Rondônia, neste programa que está a cada momento, a cada dia, ficando mais a cara de você que nos acompanha, que é o Comunidade News, que você pode estar acompanhando a partir de agora, além do site do News Rondônia, também direto pelas redes sociais do Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E essa entrevista de hoje também fica disponível para você no site do jornal para que você possa acompanhar novamente e com mais atenção, se apropriar dos conteúdos e da notícia boa e agradável que está chegando aí para você. Hoje, novamente, estou aqui na presença do nosso companheiro de caminhada e amigo, o Jean, né, Jean? E temos hoje uma pessoa ilustre, amigo, irmão, né, de caminhada, que é uma alegria muito grande sempre estar na presença dele, e o Jean vai fazer essa apresentação. Boa tarde, boa tarde, Carlos. Hoje, boa tarde você que nos acompanha, que nos assiste. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje, como o Carlos disse, temos uma pessoa especial que nós recebemos no nosso programa para fazer conosco, compartilhar aqui de trabalhos, de ações que estão sendo realizadas. E, lógico, hoje temos o prazer imenso de estar conosco na nossa bancada o Padre Miguel, lá da paróquia São João Batista, coordenador das pastorais sociais de Porto Velho e missionário na região de Mutum e Jaci, Paraná. Se faz presente aqui no nosso programa, com muita honra, podemos participar e tê-lo aqui. Padre, muito obrigado pela sua visita. Uma alegria, Carlos, uma alegria, Jean. Ilustre eu não sei, mas uma vez eu recebi um título lá no Rio de Janeiro, uma homenagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e começaram a me dar lá um título lá. Eu falei, o maior título eu já tenho, que é o título de padre, e eu sou padre há 32 anos, vou 32 anos, mas é uma alegria estar aqui, é uma alegria participar desse jornal, desse bate-papo nessa tarde, quando Carlos mesmo disse, quando se celebra a canonização de Santa Paulina. Maravilha, maravilha. Muito e assim, bem. O Padre Miguel nos agraciou com a sua presença, e eu tenho certeza que nessa tarde vai nos trazer muitas bênçãos aqui, um papo muito agradável, muito bom. Né, Padre? Estamos aqui para colaborar, para participar. Fiquei feliz quando o Carlos me ligou e estamos aqui ajudando um pouco, aí substituindo. É difícil, o Carlos conhece, mas Juquinha, tentando, difícil substituir o Padre Juquinha, o Padre Zé Geraldo, maravilhoso, mas estamos aqui ajudando. É uma missão que Deus nos dá e a gente pede a força de Deus e a gente vai tocando. Com certeza. Ô Padre Miguel, o senhor fica bem à vontade aqui, o programa aqui é seu, a ideia nossa aqui é um pouco nós levarmos ao conhecimento do nosso público, contribuir um pouco com as nossas comunidades sobre esse trabalho extraordinário que a nossa igreja, a Igreja Católica, faz através das suas pastorais, sobretudo as pastorais sociais. E aí eu gostaria que o senhor já começasse dizendo para nós como é que funciona, quais são essas pastorais, como que as pessoas podem estar buscando nas paróquias a integrar nessas pastorais para ajudar os serviços que são feitos nas comunidades. Eu peguei como lema, o tema, entenda como quiserem, da nossa ajuda, do nosso trabalho, uma frase que eu gosto muito, de Dom Demétrios Valentim,
bispo aposentado, emérito de Jales, no estado de São Paulo, um homem com um trabalho social maravilhoso. Ele disse uma vez que a sociedade pode até estar se afastando da igreja, mas a igreja nunca se afastará das questões, dos problemas sociais, das grandes lutas sociais. Isso é a história da igreja, né? Aliás, é a história de Jesus. Sem dúvida. Né? Eu tive fome e você me deste de comer. Eu tive sede e você me deste de beber. Eu era estrangeiro e você me acolheu. Eu estava preso e você foi me foi visitar. Eu estava com sede. E alguém perguntou, quando é que aconteceu isso, que nós não te atendemos? Jesus disse, todas as vezes que vocês deixaram ou atenderam alguém, deixaram ou atenderam a mim. Quando eu estou num presídio, por exemplo, não é... Eu falo muito lá para os nossos irmãos lá do cárcere, os encarcerados, eu falo muito para eles, quando eu venho aqui, eu venho visitar Jesus. Eu não estou falando isso para elogiar, para engrandecer, para se tornar diferente dos outros. Não, eu estou falando isso porque Jesus falou, eu estive preso e me vier te visitar. Eu não entendo a religião, nós não podemos entender a religião, né, afastada, né, dos problemas das questões sociais. É um pouco isso. Verdade. Hoje a Arquidiocese tem como pastorais a pastoral carcerária, que cuida dessas questões mais voltadas com os presídios, a luta, né, para que garanta o mínimo de direito dessas populações. O mínimo de direito, né, das populações carcerárias, que hoje aqui em Porto Velho são 1.500 encarcerados, né? Enfim, as pastorais sociais vão ao encontro das questões de grandes demandas. São várias pastorais, né? Quando você fala a pastoral da criança, a pastoral social, a pastoral da mulher marginalizada, uma pastoral especificamente a questão das mulheres marginalizadas. A pastoral da família. A pastoral da família jamais. Mas a pastoral do idoso, a pastoral da educação, da saúde, enfim, são várias pastorais, né, que a igreja tem que estar acompanhando. Sem dúvida. Uma das questões que eu tô tomando à frente a liberdade aqui, já me perdoe, não, né? Não, fica mas assim, como a gente também está, nós fazemos parte, né, da igreja, sou coordenador arquidiocesano do Conselho de Leigos, que é o organismo que representa, articula, né, e organiza a ação dos leigos da igreja. Leigo não na palavra literária de não ter conhecimento, né? É a questão vocacional, né? Que nós temos os padres, que é por vocação sacerdotes, né? Sacerdotal. Vocação específica que eles falam, né? E temos os demais, que somos a grande maioria, que são os cristãos que fazem parte das pastorais e etc e tal. Mas isso já seria um outro tema para falar. Mas uma das questões, Padre Miguel, que seria importante a gente traçar aqui, é que muitas vezes as pessoas, por desconhecer esse trabalho das pastorais sociais, né, às vezes começam a criticar a ação da igreja em função disso. E aí, o senhor, como coordenador hoje das pastorais sociais, que tem esse papel justamente de, além de acompanhar o que está sendo feito nas pastorais, o senhor também faz aquele elo entre o que está sendo feito e aquilo que a igreja defende, né, através dos documentos, das doutrinas. O senhor poderia nos dar uma... Claro. Eu já ouvi a frase, queridos, e aqueles que nos acompanham, eu já ouvi a frase, por exemplo, né, a igreja se mete em tudo.
Isso não é coisa da igreja. Está no meio de tudo. Que negócio é esse, né? Entendeu? A igreja se mete em tudo. Isso não é papel da igreja. É papel da igreja, sim. É papel da igreja, sim. Quando nós saímos... Antigamente, quando rezávamos... Eu não sou do tempo da missa em latim, apesar de eu ter 32 anos de padre. Vou fazer 32 anos, mas eu não cheguei no tempo do latim, mas dizíamos no final da missa em latim, ite missa ite, que a missão começou. Quando nós terminamos nossa oração, na nossa oração, começa a nossa missão, né? A Eucaristia que celebra, né? Não estamos falando aqui hoje de espiritualidade, não é isso? Mas quero dizer que a Eucaristia que celebramos, né, dominical, quanto que fazemos, é para ser colocado em ação no dia a dia. Aí entra o papel importante dos leigos e leigas. Com certeza. Aliás, quero agradecer, né, a sua missão à frente, né, dos leigos e leigas da nossa arquidiocese e nacional. Nacional, né? E nacional. Nós estamos aqui com uma pessoa importante. Olha aí. Entendeu, Ligia? Estou aqui com uma pessoa importante. Ilustre é você. Ilustre é você. Entendeu? Então, aí entra o papel importante dos leigos e leigos, que a religião não pode ser alienante. A religião que aliena, né? A religião que aliena, é claro, a religião tem seus dogmas, etc, etc, mas a religião não pode nos alienar, né? A religião, o lema de São Bento, ora-te, labora-te, ora e trabalha, ora e trabalha. É o lema, por exemplo, do grande monge Bento, Dom Bento. Então, esse é o papel da igreja, que foi o papel de Jesus. Jesus não passou ao largo, como diz o Santo Padre, né, na Fratelli Tutti. Jesus não passou ao largo. Nós não podemos passar ao largo daqueles, daquelas que estão caídos à beira do caminho da nossa sociedade, né? A religião é aquilo que nos liga a Deus. Nós caminhamos neste mundo, né? Nós buscamos as coisas, nós somos cidadãos e cidadãs do infinito, entendendo, gente? Nós somos de Deus, estamos caminhando para Deus, nossa meta é Deus, mas temos que caminhar aqui. Sim, né? Caminhando entre as coisas que passam, buscamos as que não passam, é um pouco isso. Padre, e assim, o senhor falou num ponto aí, e a gente se desperta um pouco mais para conhecer sobre especificamente esse trabalho que é feito, né, das pastorais junto a esse movimento carcerário, né? Hoje, qual é esse papel? O que hoje essa ação da igreja hoje traz hoje para essas pessoas? Primeiro, esse papel é se fazer presente, né? Se fazer presente. A presença da igreja é importante, ou das igrejas, vamos falar de outras igrejas. Sim, toda a igreja. Todas as igrejas, o papel das igrejas. Agora, o nosso trabalho especificamente, a Igreja Católica não vai lá para converter ninguém. Nós não vamos lá para converter ninguém, né? A gente vai lá porque que a gente quer se fazer próximo. Não só lá, mas também ao lado das famílias. Agora eu participei há pouco tempo do encontro estadual, né, dos familiares,
com presença de familiares de nossos irmãos encarcerados e um movimento nacional que tem de desencarceramento. Agora eu participei. E depois a presença da igreja na pastoral penal, que é muito bem centrada, orientada. Nós não vamos lá para julgar ninguém. Nós não queremos saber o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer. Também nós não estamos lá para dizer que ele não deva pagar a sua pena, né? Se alguém cometeu algo, foi justamente provado, a justiça está lá para isso. Nós não estamos lá fazendo papel da justiça. Então, aquela pessoa tem que pagar a sua pena, mas pagar com dignidade. Então, essa é a nossa luta. Né? Depois, as questões que existem que em torno, né, de todo o contexto, né, a situação de cada preso, a situação. Às vezes, uma pessoa que já está lá, já poderia estar num outro sistema, ou em liberdade, ou no outro sistema. Então, esse é o papel da igreja. Também levamos o espiritual. O espiritual é importante. Também não, desculpa não. Levamos o espiritual. Claro. Mas não somente o espiritual. Né? Desculpa aqui, levamos o espiritual, mas não somente o espiritual, né? Porque são grandes questões, difíceis questões, mas nós temos uma pastoral penal aqui, especificamente em Porto Velho, na nossa arquidiocese. Ontem eu me reuni com eles, antes de ontem, perdão, tive mais uma reunião, e agora em junho as visitas estão voltando, estamos nos organizando para voltar as visitas, que o padre Juquinha fazia assim com muito carinho. Eu vi muitas vezes o padre Juquinha chorar. Chorar com as questões delicadas, difíceis, que existem, né, às vezes injustas, que existem às vezes no sistema prisional. Então esse é o nosso papel, de estar ali como irmão, como companheiro, e para tentar ajudar. Existem conselhos, né, comunitários do sistema. Agora, eu voltei já há 6 anos, mais de 7 anos, que a gente acompanha um pouco o Presídio Federal. Eu estou sempre no Presídio Federal. Agora, é lei, é norma, tem que ter. Estamos montando um conselho, né, de comunitário do Presídio Federal, né, que não tem. Existem 4 presídios federais do mesmo naipe, porte daqui, né? Porto Velho, que é o mais moderno, esse presídio aqui. Quarta-feira retrasada eu estive lá, e depois Mossoró, no Rio Grande do Norte, e depois no Paraná e Mato Grosso do Sul. Entra Brasília também como um 5º, mas estamos também, a pastoral penal lá está começando, atuando, né? É importantíssimo a atuação para isso. Eu quero participar da pastoral penal. É preciso ter uma formação específica, com certeza, porque são situações muito específicas e às vezes até delicadas, mas é um trabalho muito importante, que não é muito fácil, entendendo, Jean? Entendendo, Carlos? Que não é muito fácil, né? Às vezes as pessoas, padre, mas alguém tem que fazê-lo. Ô, padre, e voltado para esses problemas sociais hoje que nós enfrentamos, e cada dia, né, quando a gente acompanha aí o aumento da pobreza, aumento das desigualdades sociais, e como é que a igreja hoje enxerga isso? Qual o ponto hoje que a igreja vem
A igreja enxerga com preocupação. Vivemos dias difíceis, vivemos dias delicados, vivemos dias de crise pandêmica, crise política, crise institucional. Vivemos dias difíceis, que não devemos desanimar, né? A gente deve levantar e andar, surge a tambula, levanta e anda, mas a igreja vem nos orientando, né? O Santo Padre não fala para um caso específico, um Santo Padre não fala para um caso específico, né? Para um país específico, mas as orientações da igreja estão aí. Hoje não existe mais essa desculpa de não ler os documentos da igreja. Né? Antigamente ficava escondido, hoje está disponível. Escondido. Né? Hoje você tem no seu celular. Aqui nós temos vários, né? Hoje você tem. Então, por exemplo, né, a igreja é uma voz forte, que, aliás, às vezes não é compreendida. Sim, né? Com certeza. Aliás, defender os pobres, às vezes, a gente não é compreendido. O grande bispo lá de Dom Helder, né? Dom Helder Câmara diz, né? Quando eu dou de comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu digo por que os pobres não têm comida, me chamam de comunista, de não sei o quê. Vivemos dias de crise, de falta de trabalho, de falta de emprego, de falta de oportunidade, enfim. Mas a igreja está atenta, preocupada e sofrem sempre os mais vulneráveis, sim. Sofrem sempre os mais pobres, né? Sofrem mais pobres. Eu estou aqui com a Fratelli Tutti, né? Sobre a fraternidade e amizade universal. Esse documento aqui, há pouco tempo no retiro que nós tivemos dos padres, é um documento maravilhoso, social. Que nós sugerimos para quem quiser, pode acessar, que é extraordinário. É um documento da igreja escrito pelo Papa Francisco, direcionado para todos os povos, né? Aqui tem... Bom, são temas extremamente importantes. Ele fala sobre a questão da política, ele fala sobre a questão da amizade social, ele fala de uma série de outras coisas muito importantes. Esse dia, num retiro que nós tivemos dos padres, o pregador disse, né? É pecado grave o padre que não leu a Fratelli Tutti. Eu vou além. É pecado grave, por exemplo, uma autoridade que não lê a Fratelli Tutti. É pecado grave, por exemplo, as nossas autoridades que não lêem a Laudato Si. Sobre a ecologia, o problema da ecologia é pecado grave. Desculpe, a gente não cita nomes aqui, mas há pouco tempo... Mas só fica à vontade, aqui não tem... Há pouco tempo eu conversando Há pouco tempo eu conversando com uma autoridade, né? Por que vocês não marcam lá para vocês, né? Uma autoridade política, era política, por que você não marca lá para um estudo sobre a Laudato Si, né? Essa carta maravilhosa sobre o cuidado com a casa comum, que é grave o problema da casa comum, é grave. E o Papa aqui, eu falei para a pessoa, por que vocês não fazem um estudo lá sobre a Laudato Si? E a pessoa, para minha surpresa, me disse, o que é Laudato Si, padre? E eu fiquei quieto e falei, pô, se ele nem sabe o que é isso aqui, é grave. Então, por exemplo, a igreja vai nos orientando,
A igreja vai nos orientando. E o Santo Padre vai também aí nos orientando nessas questões sociais. Ô, Padre, hoje nós estamos tendo aí a participação dos nossos companheiros que nos acompanham aí. O Luan Pereira mandou uma mensagem para o senhor aí. Boa tarde, Padre Miguel. Ele pergunta quais as pastorais que tem na paróquia São João Batista. Há um engano aí, eu não estou na paróquia São João Batista. Eu fui da paróquia São João Bosco, né? São João Bosco. Hoje eu estou na paróquia, hoje eu estou lá em Jaci, Paraná. Área pastoral missionária. Mas vou falar das paróquias de maneira geral. Vou falar primeiro, uma coisa importante hoje numa paróquia é a Carita. Né? A Carita paroquial. Existe a Carita brasileira, a diocesana e as paroquiais. Né? As paroquiais. Então, todas as paróquias fazem um trabalho social. É muito difícil uma paróquia que não faz. Né? Com idoso, né? Com os moradores de rua, né? Com desempregados, trabalhadores, os estudantes. Né? Então, tem a pastoral da educação, tem tantas pastorais que eu possa estar entrando, Luan. Agora, é importante que a pastoral leve as pessoas a crescerem. A igreja está preocupada, e o Papa fala nisso aqui, que não basta ajudar alguém a atravessar o rio. Ajudar alguém a atravessar um rio é importante, mas é preciso conscientizar que é preciso construir uma ponte para todos. Construir uma ponte para todos. Às vezes você atravessa uma e fica 10 sem atravessar, né? Então, agora respondendo concretamente, vou falar como ele me perguntou. Nós temos, por exemplo, lá na nossa paróquia, a pastoral da juventude, a pastoral da criança, a pastoral da mulher marginalizada, né? Porque é importante a caridade. E todas as paróquias devem fazer caridade. Aliás, uma parte do dízimo, o assunto aqui não é dízimo, mas uma parte do dízimo, é para caridade, para a igreja caritativa, para essa questão caritativa. Então, vê na sua paróquia, quais as pastorais, né, a pastoral da visitação, visitar os doentes, é uma pastoral importante, dos enfermos, né, a pastoral daqueles que estão... a questão da pandemia trouxe um problema grave que a gente não está aí muito atento. Por exemplo, a questão da orfandade. Quantos órfãos, o que estamos fazendo com os órfãos da pandemia. Né? Interessante. Depois, ninguém deve passar nesse mundo em vão. São João Bosco disse uma frase interessante, né? Nós somos colocados no mundo para os outros. Nós somos colocados no mundo para os outros. Não é bom que passemos em vão pela vida. A Bíblia diz que Jesus fez tudo bem feito, passou pelo mundo fazendo bem. Passou pelo mundo fazendo bem. Então, a pastoral social é isso. É você se interessar pelo outro. Ajudar o que está precisando. Eles não têm mais vinho. Boda de Caná da Galileia. Boda de Caná da Galileia. Né? Eles não têm mais vinho. E quantos vinhos hoje as pessoas não têm, os moradores de rua, etc, etc. Essa questão das pastorais sociais
assim, nós estamos conversando com o Padre Miguel, que é o coordenador das pastorais sociais, mas cada uma delas merecia 1 ou 2 programas específicos, né? Essa, por exemplo, nós hoje estamos falando um pouco mais da carcerária porque o Padre Miguel está mais à frente dela como agente, né? Nas demais, o senhor faz um pouco mais de orientação, né? Que é a questão coordenação. de dizer como é que, olha, na educação, a igreja, através dos seus documentos, fala que nós temos que andar nesse sentido. Na saúde, a mesma coisa, e assim por diante. É bem isso, né? A nossa arquidiocese é conhecida por esse belo trabalho social. Sim, claro. E, aliás, aqui fica bom que a gente não perca o rumo. A nossa diocese é conhecida, né, por grandes bispos que passaram por aqui, né, mais recente, Dom Moacir, falecido, Dom Moacir, Dom Esmeraldo, aqui na região, que morou aqui conosco, Dom Antônio Poçamai, e hoje nosso querido Dom Roque, né, Palosque, um homem interessado pelos assuntos sociais, pelas questões sociais, que nos apoia muito e que tem nos apoiado muito, responsável pelo CIMI Nacional. Presidente do CIMI Nacional. Presidente do CIMI Nacional. É uma questão difícil, né? Nossos indígenas aí estão passando por momentos, dias difíceis. Dia difícil, eu não sei onde isso vai parar. Nossos indígenas aí, passando por questões, estou falando em nível nacional, está aí para todo mundo ver as questões indígenas, as perdas, etc. As questões indígenas estão aí, é uma questão social, é uma questão, né, as questões indígenas estão aí. Nosso bispo, que é coordenador, é o presidente do CIMI, enfim, que nos apoia muito. Então, nossa arquidiocese tem essa característica, né? E é bom que você diga, né, só um parênteses aqui, que a Arquidiocese de Porto Velho, ela não é só responsável pelo município de Porto Velho e a Jaci-Paraná, até União Bandeirantes e Baixo Madeira, até as comunidades de Baixo Madeira, mas também é responsável pelos 9 municípios da região de Ariquemes, né? Exatamente. A nossa arquidiocese é dividida em 2 grandes regiões. Em 2 grandes nós chamamos regiões. Região PVH, né? Que vem de região PVH, que vem de Candeias e que vai próximo do Acre. Lá perto do Acre, né? É incrível como é grande aqui a região, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, não se entende, né? Como a gente lá é difícil para eles entenderem a geografia, né? Um dia desse, um tempo desse aí, a gente no encontro com o núncio apostólico e eu falei um pouco da geografia, né? O bispo de Guajará-Mirim, para ir lá numa paróquia dele, lá em Cabixi, ele passa por três dioceses, pela diocese dele, de Guajará, Porto Velho e Paraná. Eu perguntei ao núncio apostólico no encontro que tivemos, e ele disse, bom, isso aí é questão dos bispos que pedem, que resolve esse imbróglio aí, passe para nós, mas para dizer, e a outra região nossa é a região de Ariquemes, região grande, né? Mas de maneira geral, precisa dar passos, evidentemente, mas de maneira geral, aliás, eu quero agradecer aqui de coração as coordenações de todas as pastorais sociais, de todas. É difícil citar aqui, eu podia ter uma listinha aqui, mas a pastoral da educação, a pastoral da criança, a pastoral do idoso, a pastoral da saúde, a pastoral carcerária, né? Para entender, o Padre Miguel não é o coordenador cada pastoral social tem a sua coordenação, estão trabalhando. Ontem eu estava numa reunião com a pastoral da saúde, né, estão no coordenação. Então, estão, de maneira geral, organizados.
Enquanto o Padre Miguel vai tomar aqui uma água, né, na sua caneca, que ele ganhou uma caneca. Aliás, obrigado, né, pela caneca bonita aqui do programa. Nós vamos dar um recadinho aqui para você, dizer que esse programa ele é feito com muito carinho para você, mas tem algumas pessoas que contribuem, que ajudam para que ele possa chegar aí na sua presença aí para você acompanhar. O próprio jornal News Rondônia, na pessoa do Mauro Brisa, que é o presidente, ele que foi uma das pessoas que articulou para que esse programa acontecesse. A Ascom, que é presidida pelo Ramiro, que está na frente desse programa também. Queremos agradecer também ao nosso diretor, que com carinho cuida, com muita vontade aqui, com muita dedicação, do Fabiano aqui do nosso programa. Nós temos parceiros também empresariais, né? O Atacadão dos Colchões, que se você precisar, por exemplo, trocar o seu colchão, você pode ir lá. Tem aquele descontinho, eu já falei para vocês, se vocês forem lá e dizer, eu vi o Carlos lá na bancada dizer que se a gente vir comprar o colchão, a gente vai ter um desconto. Está aqui o Jean, que garante aqui o desconto do seu colchão. O pessoal da detetização, né? O Porto da Detetização, e o pessoal da Brasil Digital, que é quem nos proporciona ter esse sinal maravilhoso, não cai de jeito nenhum aqui o sinal e você recebe aí esse programa ao vivo no seu telefone, no seu smartphone, enfim, aonde você estiver nos acompanhando. Mas, Padre Miguel, eu sei que nós vamos ter que fazer um outro programa com você para a gente falar de outros pontos mais importantes. Vai ser uma alegria. Né? Por exemplo, nós temos aqui, o senhor trouxe para nós aqui, eu particularmente já li, né? E se eu não tivesse lido, eu ia... Pecado grave. Dom Roque ia me dizer assim, olha, você não está fazendo direitinho seu papel não, né? Senão eu quero mandar aqui um abraço para Dom Roque, é assim uma pessoa extraordinária, tem um carinho muito grande pelos leigos da Arquidiocese, não só, né, da Arquidiocese, mas pelo Brasil todo. Aonde eu vou a nível nacional, sempre há um carinho, um respeito muito grande do laicato brasileiro por ele. Ele que é bispo lá de Roraima, né? De lá ele veio para cá. Então é um prazer muito grande tê-lo como pastor nosso aqui na nossa igreja. A Fratelitude é um documento que eu indico não só para o nosso povo da Igreja Católica, mas para todos os cidadãos. Todos. Porque aqui é você entender um pouco o que você está fazendo aqui neste plano secular. Né? O que você pode fazer enquanto você estiver caminhando aqui nessa terra, né? A Laudato Si é um pouco do que você também tem que fazer da mudança de concepção em relação à casa comum, ou seja, o que é casa comum? É onde nós moramos. O planeta Terra, né, é a nossa casa comum. Como é que nós vamos cuidar juntos, né? E ele fala aqui da ecologia integral, ou seja, nós não temos que cuidar somente da preservar, nós temos que cuidar de todo mundo que se relaciona com o meio, né? E é um pouco tudo interligado. Tudo, né? Interligado, né? Então não é lá o índio para lá, o pescador para cá, não sei o quê. Está todo mundo junto, né? Nós temos que entender como é que nós, da área urbana, melhoramos a nossa relação com o meio e com os povos que estão lá, né, no dia a dia. Enfim, é um outro documento assim maravilhoso que a gente precisa estudar, que fazem parte dos documentos da Igreja Católica. Tem um outro documento, né, que é do Papa Francisco, que é extraordinário, que é a Alegria do Evangelho, né, que é um outro documento fantástico. Eu, inclusive, eu conheço vários pastores de outras denominações e um dos amigos meu, pastor da Assembleia de Deus, aqui só um parênteses, ele não conhecia o Papa Francisco, nem sabia se o Papa Francisco escrevia, né? Aí eu indiquei para ele, eu digo, pois olha, eu vou lhe indicar 2 documentos, depois a gente volta a conversar. Evangelho Gáudio. Evangelho Gáudio, que é a alegria do Evangelho, né? Dei para ele e dei esse aqui, Laudato Si. Esse homem transformou completamente o pensamento dele em relação à Igreja Católica e o Papa Francisco. São inspirações do Espírito Santo, tanto esse documento como e a Fratelitude é outra... O Papa Francisco é espetacular. Eu, vou ser sincero, eu fico assim... no outro dia, infelizmente, eu vi uma pessoa, né, acontece dentro da própria igreja,
um paroquiano fazendo uma crítica do Papa infundada. Eu falei assim, o que você já leu do Papa Francisco? Ele disse, eu não li nada não, padre. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Se você pegar Amores Letícia, né? Alegria do Amor, né? Aliás, essas questões sociais, Alegria do Amor é sobre a família. Né? Aliás, essas questões sociais, todos os papas se envolveram. Sim. Todos os papas, né? Tem uma coisa aqui que no número 70, que eu achei impressionante o que o Papa fala aqui não existe nas questões sociais, né? Não existe opção de a gente tem que se envolver. E ele diz a questão que nós necessariamente temos que nos envolver. Depois, outros tantos padres, o Santo Padre, hoje, eu tive o privilégio, amigos, e queridos amigos de Carlos e Gem, eu tive o privilégio de estar com o Papa João Paulo. Eu posso dizer que eu já falei com um santo. Hoje ele é santo, sim, é canonizado, né? Documentos maravilhosos sobre a questão social, João 23, Paulo VI, né? Todos os santos padres da igreja, todos os santos padres da igreja, né, falaram sobre a questão social, né? Estou tentando ver aqui, já vou descobrir aqui, está aqui a questão do que o Papa fala aqui, né? Não existe, diz o Papa, viver indiferentes à dor não é uma opção possível, não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Não podemos deixar ninguém caído. E ele vai mais além, depois ele diz aí, hoje há cada vez mais feridos. Existem simplesmente, diz o Santo Padre, dois tipos de pessoas, aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo, aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhece necessitado de ajuda, e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. Depois ele cita, para terminar aqui, São João Crisóstomo. Eu adoro São João Crisóstomo, eu estudei no Mosteiro São Bento, e estudei muito os padres da igreja, São João Crisóstomo, estudei o Mosteiro São Bento. Ele cita São João Crisóstomo expressou com muita clareza esse desafio. Disse ele, queres honrar o corpo de Cristo? Todo domingo, toda missa, a gente está honrando o corpo de Cristo. Toda missa nós estamos honrando o corpo de Cristo. Ele diz, João Crisóstomo, padre da igreja, queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres, que não tem o que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonam ao frio e à nudez. Isso é igreja. Maravilhoso. Depois outros tantos, né? Aqui tem um compêndio. A igreja não fala, nós não falamos coisa assim da nossa ideia, né? O padre falou uma coisa, o que, Carlos falou, o Jean falou. A igreja aqui tem um compêndio da doutrina social da igreja, né? A doutrina, quando fala em política, por exemplo, aliás, essa Castilha, Encantar a Política, no final, o último capítulo, por exemplo, né, a questão política, estamos aí perto de um processo, de um pleito, né? Estamos pertinho aí. A igreja fala baseada
na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O Papa fala, né, aliás, falando em política, é a melhor forma, diz o Papa, de caridade. A política é a maior forma de... É a melhor forma. Ela hoje, deve estar a serviço do bem comum. Quando falamos em política hoje, por exemplo, política é horrível, é tudo ruim, nada presta. Não existe nada sem política. Não existe nada. Aliás, Sócrates já dizia, né? Todo homem, toda mulher é um ser essencialmente político. Nós não vivemos sem a política no sentido do amor social. É o que fala o Santo Padre. Na fraternidade. O senhor colocou, padre, aí com maestria, aí, umas palavras, umas citações maravilhosas, né? E me desperta, acho que ainda Carlos tem que fazer, eu acho que mais um programa seria pouco. Né? Não, com certeza. Nós temos que aproveitar mais um pouco desse conhecimento, dessa sabedoria do senhor. Né? E nos colocou aqui um ponto que me chamou a atenção. Hoje, como é que está hoje, dentro dessa condição política, como é que está a igreja? Como é que a igreja vê essa relação hoje? Né? Falando de Porto Velho, né? A proximidade, a participação. Como é que está essa relação hoje? Porque a igreja hoje tem um poder, tem uma representatividade muito grande. Né? A política... A igreja não sobe em palco, né, no sentido de palco, mas a igreja não pode estar fora da política, né, da boa política, da política, como diz o Santo Padre. No final dessa cartilha aqui, é espetacular. Aliás, tem um texto aqui, né, a palavra idiota. A palavra idiota é uma palavra grega, né? É uma palavra grega. Tem um texto aqui interessante, né? Idiota, a palavra grega, é quem não participa da política. É muito interessante. É muito interessante. Eu aconselho alguém se ler nessa cartilha aqui, Caderno Encantar a Política. Mas a igreja dá orientações. A igreja dá orientações. Né? O Papa, quando fala aqui na política, na boa política, claro que o Papa não fala para país X, o Papa fala de maneira geral, mas para nós é importante. A CNBB dá orientações. Inclusive ela soltou recentemente 2 mensagens à população. 2 mensagens. É importante que nós, como católicos, estejamos atentos à palavra da igreja. A palavra da igreja para nós é importante. Com certeza. A gente às vezes ouve todo mundo, fake news para lá, para cá, não sei o quê, e em verdade, o que é? Eu sempre parto do princípio, o que diz a minha igreja? O que diz o Papa? O que diz o meu bispo? Eu sempre parto, quase sempre eu não erro. O que diz, tá bom, estamos aí perto de um embate político, né? Embate não é a palavra certa. Um processo eleitoral. O processo eleitoral. Quais orientações? Aliás, no final aqui, a nossa cartilha tem os critérios. Tem os critérios. Por exemplo, né, nós devemos ser sempre defensores da vida. Estou dando um exemplo aqui, peguei um exemplo solto. Nós devemos ser sempre defensores da vida. A vida, desde o seu germinar até o seu declínio natural. Nós devemos... Então, se alguém... Um dos critérios, peguei um solto aqui, para nós, católicos, é importante a defesa... Católicos e pessoas
de outras religiões e de boas vontade, cristãos, de boa vontade, para nós, a defesa da vida é importante. Né? Então, todos esses critérios, e daí partem outros critérios. Então, é importante que estejamos atentos. É importante que votemos. Claro. As pessoas estão muito, Jean, as pessoas, Jean, estão muito decepcionadas com a política, né? Com a política. As pessoas muito decepcionadas com a política. Essa coisa, os problemas políticos que temos, e etc, etc, etc. Não devemos desanimar. Não tem outro meio, não tem, de enfrentarmos as grandes questões a não ser por aqueles, né, que lá nos representam, que nós votamos. Às vezes nem sempre votamos bem, enfim, esse é outro assunto. Não, padre, eu fico assim maravilhado com suas colocações, com tanta sabedoria aí nas suas palavras, né? E tendo em vista, né, todo o contexto hoje que nós tínhamos para falar, para poder abordar tem tanta coisa boa aqui, né? Nessa tarde aqui. Infelizmente, né, o nosso programa já tá se acabando, né? Como diz o italiano, finito, né? Sim, e a gente finito. Teve o privilégio, né, de poder receber, né, o Padre Miguel. E o Padre Miguel, ele goza de um prestígio, assim, de um carinho muito grande dentro da arquidiocese. Eu conheço todas as paróquias, as 27 paróquias da arquidiocese, né? E tenho andado nas paróquias pelo trabalho missionário que faço na frente do laicado, e eu nunca vi ninguém, onde eu chego, dizer assim, o Padre Miguel, né, assim, de alguma coisa negativa dele. Muito pelo contrário, dizer, como é que está o Padre Miguel, ele está onde, não sei o quê, ele teve aqui. É bom ter amigos, né? É bom demais. Ele é uma figura, assim, maravilhosa na arquidiocese. Alegria, foi alegria. Padre, muito, muito gratificante e satisfação em recebê-lo, em poder ter compartilhado esses poucos minutos aqui, que a gente pensava que seria tempo suficiente, mas já vimos que não dá. Né? Mas tenho certeza que os nossos companheiros que nos acompanham aí tiveram também o privilégio de participar desse bate-papo, conhecer um pouco mais, né, sobre a postura da igreja, né, sobre fraternidade, né, sobre tantos pontos hoje que a igreja acompanha e aborda no seu dia a dia, né? E lógico, a pessoa maravilhosa hoje que eu tive o prazer de conhecer como o Padre Miguel. Né? Muito obrigado, Padre, pela sua participação. Eu que agradeço e peço a Deus, agradeço a todas as pastorais sociais, a Caritas, né, na Caritas Arquidiocesana. Nós vamos trazer a irmã Celi, maravilhosa, a irmã Celi, que está fazendo um trabalho maravilhoso com a sua equipe. Então eu agradeço toda a nossa equipe das pastorais sociais, e quando cuidamos de alguém à beira do caminho, cuidamos de Jesus. Ou a gente acredita nisso, às vezes eu vejo escrito nos carros, né, a serviço do Rei Jesus. No outro dia eu vi um carro no lugar que eu estava passando, né? Tinha uma pessoa caída, machucada, passou um do carro, primeiro, segundo, terceiro, estava escrito atrás, a serviço do Rei Jesus, escrito do carro. Aliás, eu não gosto muito de frase em carro, não, né? Tem umas frases que eu não gosto muito, não, né? Foi Deus que me deu, Deus dá uma, não dá outra, como é que... Desculpa, eu respeito quem gosta, eu respeito quem gosta, mas tem umas frases assim, foi Deus. Então, a serviço do Rei Jesus, e o carro passou adiante e não atendeu aquela pessoa. O Rei Jesus era aquele caído. O Rei Jesus são aqueles moradores de ruas que, aliás, há pouco tempo foram expulsos aí, meio sem... E a cada ano aumenta, né? Hoje são 400 e... Até número eu sei. Hoje são 437, 438 moradores de rua que temos aqui.
enfim. No entorno ali da rodoviária, ali, mais No ou entorno menos. ali. Então, quando cuidamos dessas pessoas mais frágeis, estamos cuidando do próprio Senhor, do próprio Jesus. Ou acreditamos nisso, ou rasgamos a Bíblia e vamos vender picolé na praia e acabou. Como diz o carioca fala assim, vamos vender picolé na praia. Eu quero encerrar aqui mandando um abraço para Dom José Francisco, que é o bispo da diocese lá de Niterói. É o bispo aqui do nosso irmão, o padre Miguel, que a igreja de Niterói é co-irmã com a igreja aqui de Porto Velho. São igrejas irmãs que cedem os padres, né, para poder ajudar na missão aqui na Amazônia. E nós temos aqui várias outras igrejas irmãs, além da de Niterói, nós temos Caxias outras, do Sul, Caxias, Mariana. O padre Juquinha, por exemplo, é lá de Mariana. Hoje ele já voltou para lá, está lá em Minas. Eu quero mandar um abraço aqui fraterno para o padre Juquinha, que eu Brasília admiro muito, também, né? tem aqui, enfim. Quero agradecer muito, padre Miguel, a sua presença aqui. Obrigado. Foi uma alegria muito grande, é sempre uma alegria muito grande ter pessoas que podem ajudar a fazer esse programa a ser uma alegria para as pessoas que estão nos acompanhando e nos assistindo. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs, leigos e leigas da Arquidiocese de Porto Velho. Nós temos muito trabalho missionário para fazer, assim como diz Papa Francisco, né? Nós precisamos sair de dentro da nossos templos para poder alcançar aqueles que estão caídos na beira do caminho, fazendo com isso acontecer o reino de Deus. É para isso que nós somos chamados através do batismo como cristãos batizados que somos. Um grande abraço a todos vocês. Vocês sabem que às terças-feiras e às quintas nós nos encontramos nesse horário das 16 às 17 horas. Um grande abraço a todos e que Deus continue sempre nos abençoando.